Olá pessoal, beleza? Eu me chamo Keidson Souza e seja bem-vindo para mais um vídeo. Pessoal, nesse vídeo aqui, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre as codornas e minhas tentativas de fazer com que elas chocassem. Quando eu comecei a criar codorna um tempinho atrás, na verdade eu não queria criar codornas, foi uma ideia dos inscritos aqui do canal. E eu fui atrás para trazer aqui pro canal um conteúdo diferente. E assim que eu conheci as codornas, eu fui me apaixonando logo de início, né? Porque elas são muito fofas e pequenas e maravilhosas. Só que a minha ideia era diferente. Eu não queria criar codornas em gaiolas, porque pra mim não fazia sentido, já que eu não queria pra venda de ovos nem nada do tipo. Então eu busquei algumas maneiras de tentar trazer um espaço mais confortável para as minhas codornas. Eu tentei buscar um ambiente em que elas se sentissem confortáveis e botassem à vontade. Não queria que elas produzissem bastante ovos e nem queria na produção de carnes. Eu só queria ter elas ali porque eu achava fofas e lindas e queria trazer aqui pro canal. Mas com o tempo eu fui tentando tirar mais codorninhas, mas não conseguia, porque né, as codornas não chocavam. Então foi aí que eu comecei a fazer uns ambientes mais confortáveis para as minhas codornas, para ver se elas entravam, né, no modo chocadeira. Só que aí com o tempo eu fui vendo que as codorninhas naturais que eu comprava na casa de ração, elas meio que já vinham prontas só para botar e pronto, tá? Por mais que eu insistisse num ambiente confortável, com a paisagem mais natural assim para elas, ajudou bastante na produção de ovos. Elas se sentiram bem à vontade, sim, começaram a produzir mais. Porém, elas não chegaram ao ponto de começarem a chocar. E nesse novo ambiente que eu consegui trazer para elas, eu tive sim um aumento bem grande na produção de ovos, mas eu não consegui atingir meu objetivo, que era fazer com que elas chocassem. Foi aí que eu trouxe uma nova raça para minha criação, que é as codornas Bobby White. São codornas lindas, maravilhosas, com um canto maravilhoso também. E eu tinha pesquisado sobre o assunto e tinha visto vários vídeos de outras codornas Bobby White chocando, tá? Foi aí que eu me interessei, tentei trazer aqui pro canal e produzir o mesmo ambiente para elas. Produzir um ambiente confortável, onde elas se sentissem bem e produzissem bem também. Deu muito certo, assim que as Bobby Whites chegaram no novo ambiente, elas se adaptaram bem, começaram a produzir, porém elas não chegaram no meu objetivo, que foi fazer com que elas chocassem. E foi aí que eu, pesquisando mais sobre o assunto, eu vi que dificilmente eu ia conseguir fazer isso de uma forma natural, já que as codornas que eu conseguia eram todas digamos, de cativeiro, de gaiolinha, tá? Então elas dificilmente iriam produzir. Foi aí que, pesquisando também, eu descobri uma maneira simples de fazer com que as codornas tirassem os pintinhos de codornas, tá? Que seriam colocando os ovinhos em garnizés. Aí você deve estar se perguntando, não era mais fácil colocar os ovinhos das codornas na chocadeira? Sim, pessoal, porém no início da minha criação eu não tinha chocadeira. Na verdade até hoje eu não tenho chocadeira, eu nunca adquiri uma chocadeira. Eu sempre tentei trazer aqui os pintinhos de forma mais natural possível. E eu queria o mesmo para as codornas, tá? Porque a minha ideia era que as novas codorninhas que nascessem, elas nascessem de forma natural e assim ela crescesse no ambiente que eu tivesse produzido e talvez no futuro elas começassem a chocar de forma natural também. Então aí eu dei a jornada de começar a colocar ovinhos nas garnizés. Selecionei algumas bem levinhas, tá? Se você tiver a mais pequenininha que tiver, é melhor ainda. Então eu escolhi algumas levinhas aqui. Tentava colocar os ovinhos no meio de alguns ovinhos de garnizé também, para ela não tentar diferenciar ou tentar comer os ovinhos no meio do processo. Eu tentava colocar alguns ovinhos de garnizé também, para ela reconhecer ali. Então eu colocava mais à noite, durante o processo em que ela estava mais calma, porque qualquer movimento brusco os ovinhos são bem frágeis. Aí eu colocava à noite que dava certo. E foi assim, dessa maneira, que eu consegui aí os primeiros pintinhos de codornas, tá? E durante esse tempo que eu comecei a criar codornas, eu tirei vários pintinhos de garnizés. Eu repeti esse processo várias e várias vezes, porém as codorninhas que nasceram também, depois de um tempo, elas não chocaram. Mas as codornas chocam, tá, pessoal? Eu segui algumas redes sociais no meu Instagram, que eu via vários vídeos de codorninhas Bobby White chocando. Se eu fosse insistir numa raça para chocar, seria a Bobby White. As comunzinhas dificilmente elas vão... Acho que basicamente é impossível elas chocarem. Mas as Bobby White, sim, elas conseguem entrar no choco se você conseguir fazer da maneira certa aí. Infelizmente não foi comigo, eu não consegui fazer isso, por mais que eu tentasse. Mas eu consegui sim alguns momentos bem lindos com codorninhas aqui, tirei várias nas garnizés. E elas aceitaram bem. Algumas conseguiram criar por alguns dias, depois eu separava
porque né, as codorninhas são muito ariscas e o chamado da garnizé não é o mesmo da codorna. Então as codorninhas dificilmente vão seguir a garnizézinha depois de um tempo. Então o ideal é você colocar as garnizés para chocarem as codorninhas e depois de um tempo vocês separarem, beleza? Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Foi uma dica bem simples aí, na verdade não foram dicas, foi mais a minha experiência com codornas e as minhas tentativas falhas de fazer com que elas chocassem. Mas durante esse processo aí eu aprendi algumas dicas bem maravilhosas de que se você tentar trazer um ambiente mais natural aí para sua codornas, ela vai produzir bem mais sim do que ela em gaiolinha, tá? Ela fica muito estressada e você perde muitas aves também. De uma maneira mais natural você consegue aí a produção de ovos bem maior e as codorninhas vão durar bem mais tempo também, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo, tchau, tchau, fiquem com Deus.